Pessoal, dando continuidade agora, então, vamos falar um pouco de encruamento, endurecimento, porque como a gente está falando agora, essa segunda parte é sobre trabalho a frio, uma coisa que tem que ficar muito clara e a gente tem que vir, primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em trabalho a frio é encruamento. Sempre que a gente deformar um material a frio, ou quase sempre que a gente deformar um material a frio, ele vai sofrer encruamento. Né? Então, o que é o encruamento? Vamos relembrar, tenho certeza que todo mundo aqui já viu essa ideia de encruamento. Né? O encruamento ele é um aumento na resistência com a deformação. Né? Então, quando eu deformo, eu tenho um aumento na resistência. Né? Então, quando a gente vê uma curva tensão-deformação, a gente está acostumado a ver ali o nosso regime elástico, aí a transição do regime elástico para o regime plástico, que nem a gente está vendo aqui, e no regime plástico, a resistência ela não aumenta tão rápido quanto no regime elástico, né, com a deformação, mas ela continua a aumentar com a deformação. Né? Então aqui tem dois exemplos de duas curvas tensão-deformação. Uma que encrua muito, então uma que tem uma taxa de encruamento grande, ou seja, para o mesmo nível de deformação. Percebe que esses dois materiais têm o mesmo limite de escoamento aqui. Né? Para o mesmo nível de deformação, o material com maior taxa de encruamento, né, o vermelhinho, vai ter uma resistência maior do que o azulzinho aí no caso, né, que tem uma taxa de encruamento menor. Então é esse aumento na resistência com a taxa de deformação do encruamento. Quando a gente está falando de conformação, é muito importante a gente falar o quão grande é esse aumento com deformação. Né? Isso vai fazer toda a diferença. Vocês já conseguem imaginar quando a gente está, por exemplo, forjando o material, isso vai significar quando a gente está fazendo esse forjamento, por exemplo, a frio, a temperatura ambiente, quanto mais esse material encruar, à medida que a gente começa a deformar esse material, mais difícil vai ser continuar deformando ele. Então a gente vai precisar de uma máquina mais potente, a gente vai gastar mais energia. Né? Então é totalmente relevante, tanto do ponto de vista para a gente ver se a gente vai conseguir conformar, quanto também quanto a gente vai gastar conformando. Né? Então existem vários modelos aí para representar esse encruamento. O mais simples deles, que ele é muito usado, né, não é o melhor, por ser o mais simples, geralmente ele não é o melhor, né? Ele deixa de descrever várias particularidades que podem aparecer, mas ele é extremamente simples e a gente vai usar ele nessa aula aqui, que é o modelo de Holloman. Ele basicamente dá pra gente que a tensão vai variar como K epsilon elevado a N. Tá? Lembrando, sempre, tudo que a gente for falar, então, até o fim desse curso, nessa parte de conformação, quando eu estiver falando de tensão, é tensão verdadeira. Esquecemos já a tensão de engenharia. Ficou ali no vídeo passado, tá? Então, tensão é K epsilon, deformação verdadeira, elevado a N. Então, esses dois valores são importantes, o K e o N. O N tem até um nome especial, que é expoente de encruamento. A gente vai ver como esse valor é importante para a conformação de metais. Tá? Então, aqui alguns valores, né? É sempre importante a gente ter valores na cabeça. Para alguns aços, algumas ligas cúbicas de corpo centrada, esse valor vai tender a ser menor. Então, às vezes é 0,1, tá? Às vezes até um pouco menor, 0,05. Aí. E, principalmente, materiais cúbicos de face centrada vão tender a ter valores de N maior. Então, por exemplo, algumas ligas de cobre aí podem chegar em N de meio, alguns casos tem até maior, 0,6, tá? 0,7. Então é o expoente de encruamento esse valor, ele é muito importante então para a conformação a frio, tá? Percebe como é simples então o modelo de Holloman. Então como que a gente determinaria então esses valores de K e N a partir de um ensaio de tração? Já volto nessa pergunta. Seria alguma coisa mais ou menos assim. Então, se eu pego essa minha equação aqui de Holloman e eu aplico log dos dois lados, né? Então, isso aqui vira uma reta, né? Vira log de sigma, log de K, mais N, log de epsilon.
então eu consigo colocar aqui e extrair o valor de K e de N. Só a gente não pode se esquecer que antes da deformação plástica vem a deformação elástica. Então, se eu tenho aqui vários pontos da minha curva tensão-deformação, os pontos iniciais são da região elástica, né? Essa reta aqui, sendo traçada pontilhada aqui, é dos pontos do regime elástico. Então, eu vou fazer isso só para os pontos que estão em deformação plástica. Então, para os estágios iniciais de deformação, essa equação vai ser extremamente imprecisa, né? Por isso que eu falei que ela não é melhor, né? Ela tem aqui ela vai falhar bem. Mas em conformação, a gente em geral está falando de deformações grandes aí, né? 5, 10, 20, 50, 100, 200%, né? Então, por isso que acaba sendo até conveniente aí usar essa equação em muitas circunstâncias. Então tá ali, ó, o ajuste dado por Holloman seria esse aqui nessa região azulzinha aqui dos pontos com mais deformação plástica. Então daí eu extraio o N, daí eu extraio o K. Lógico, se eu tiver vários pontos, melhor, vai ser mais preciso. Se eu tiver só 2 pontos, eu também consigo tirar o K e o N, né? É uma reta. Então até o exercício que vocês vão ter que fazer essa semana vai passar por isso, tá? Então, antes de continuar, só essa pergunta que eu tinha colocado aqui, para a gente se lembrar, né, vou voltar a resgatar da memória, se é que vocês já viram isso, eu acredito que muitos já. Qual é a origem do encruamento? Né? A deformação plástica, ela é o que causa, né? Ela é o mais evidente ali para a gente ver, né, que resulta em aumento aí no encruamento. Mas ela não é a razão fundamental, né? Na verdade, a deformação plástica, ela gera inerentemente a ela um aumento na densidade de discordâncias. E é aumento na densidade de discordâncias que é a origem do encruamento, tá? Quem for estudar no futuro essa parte de metalurgia mais a fundo vai entender essa relação muito bem, né? Por enquanto é só um lembrete aí que isso aqui é o motivo fundamental do encruamento. Né? Se eu aumentar a densidade de discordâncias por algum outro motivo, né, bombardear, por exemplo, colocar num reator nuclear, vou criar vários defeitos. Eu também vou ter encruamento, tá? Então, a deformação plástica só gera um aumento na densidade de discordância, mas é o aumento na densidade de discordância que gera o encruamento, tá? Então, beleza. Equação de Holloman, tá aí o nosso expoente de encruamento, o K. O legal da gente ter uma equação simples que nem a de Holloman é que a gente consegue calcular coisas importantes de um jeito muito simples. Que coisas importantes? Bom, quando a gente vai deformar uma peça, a gente sabe que ela vai sair de uma geometria, chegar em outra geometria, e a gente vai ter que gastar uma certa energia na nossa máquina para esse material mudar de forma, né? Então a gente vai ter que pôr trabalho na nossa peça. Trabalho, vocês lembram bem, é força vezes deslocamento, né? A nossa curva tensão-deformação nada mais é do que uma curva força normalizada por deslocamento normalizado. Essa área aqui embaixo da curva tensão-deformação, acho que vocês já, não sei se vocês já fizeram essa conta, mas essa área aqui, ela dá, a unidade dessa área aqui dá exatamente joule por metro cúbico, né? Então é a energia em joule que eu vou gastar para deformar um certo volume de X metros cúbicos aí do meu material. Então essa área aqui é uma energia para eu deformar meu material, né? Então a área sobre a curva é energia. Então a gente sabe que a área embaixo de uma curva é basicamente a integral, nesse caso aqui, de 0 até uma deformação final, não fratura aqui, se f de final, né? Se eu tenho agora a minha equação de Holloman para jogar aqui dentro, eu consigo calcular até qualquer ponto de deformação final que eu quiser, qual que é a energia que eu vou gastar para deformar esse material até aquele ponto, né? Então, fazendo essa integral aí, eu chego nessa equaçãozinha super simples para relacionar a energia para deformar o material e o nível de deformação que ele chegou, né? Então, por exemplo, olhando um caso real, isso aqui é uma matriz, pensa que essa região achurada aqui, eu estou vendo um corte de uma matriz, por exemplo,
pensa que ela é um cone aqui, né? Então, eu estou pegando uma barra que ela tem um certo diâmetro inicial, empurrando ela contra essa matriz e ela está saindo com um diâmetro menor. Tá? Esse é um processo de extrusão que a gente vai ver na próxima aula. Basicamente, então, eu estou deformando esse material e usando, por exemplo, aquela equação que eu mostrei antes, eu consigo estimar com base na redução de área que esse material está sofrendo, qual que é a energia que eu tenho que gastar para gerar essa deformação, né? Então, olha como é uma ferramenta simples que já permite eu fazer uma estimativa real. Só queria fazer um adendo aqui, que a gente vai falar mais sobre isso, mas esse trabalho que a gente está calculando, usando a equação que eu acabei de mostrar, ele não é o trabalho total, ele é o trabalho ideal, né? Por quê? Como assim? O ideal seria, né, se eu não tivesse perdas, né? O total incluindo as perdas, né? Nada é perfeito. Onde que está, então, a falta de perfeição aí, a falta de idealidade? Eu tenho atrito muito forte aqui da minha peça com a matriz, né? Eu vou muitas vezes usar lubrificantes aí para diminuir esse atrito. O atrito vai ser um trabalho a mais que a gente vai ter que fazer, né? Que vai gerar mais uma perda de energia maior. A gente vai ver como fazer contas com o atrito na aula que vem. E além disso, se a gente desenhar uma linha, né, se a gente conseguisse imaginar uma linha imaginária indo de fora a fora da minha barra antes e depois dela passar pelo processo, essa deformação raramente vai ser homogênea, tá? Muitas vezes esse material vai sofrer deformações inúteis, entre aspas, para eu chegar na forma final. É como se eu quero uma barra reta, eu peguei, dobrei e desdobrei ela, né? Do exercício que a gente fez no fim do vídeo passado, eu pegar o material, dobrar numa direção e depois desdobrar de volta, deve ter ficado claro para vocês que o meu balanço de energia aí não é zero, né? Eu gastei energia para dobrar e depois eu gastei energia para desdobrar. Então isso é o que eu chamo de trabalho redundante, que é um trabalho que eu gastei, depois eu voltei, então é meio que eu paguei duas vezes, né? Fiz um serviço, ficou mal feito, paguei para refazer, como se fosse essa ideia, né? Essa analogia. Trabalho redundante chama, então. Tá? Então sempre eu vou ter um tanto de trabalho redundante no meu processo. Esse é um pouco mais difícil eu estimar sem métodos computacionais. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre métodos computacionais, esse é um pouquinho mais difícil. Tá? Então o trabalho ideal, ele é o trabalho mínimo que a gente deve fornecer para dar uma mudança de forma. O resto são perdas aí do processo. Tá? Então, nesse tipo de processo aqui, se eu imaginar, isso aqui é um processo constante. Então eu estou empurrando essa barra, né? Vamos imaginar que essa barra tem 1 metro, essa matriz aqui tem, sei lá, 2 centímetros, 5 centímetros. Esse processo vai acontecer por um tempo. Então eu estou uma porção do material que está no começo da deformação, outra porção do meu material que já está no final da deformação, né? Então, um jeito mais fácil de eu lidar com esse tipo de situação aqui ao invés de eu usar o trabalho, né, em cada ponto, eu trabalhar com o conceito de tensão média, né? Lembrando que é um caminho energético para eu sair daquela forma inicial e chegar na forma final. Como a gente tem aquela questão, né, qual que seria a tensão média naquele caso? Tem que ser uma tensão que me dá a mesma energia no final, né? Então, a tensão média, ela não é esse valor mais esse valor dividido por 2. Ele depende do M, né? Pensa que se isso aqui for uma reta, vai ser exatamente a metade. Mas como isso aqui ele não é uma reta, né? Esse valor de tensão média vai ser maior do que a média aritmética desse valor menos aquele, né? E isso vai fazer total diferença na hora de se saber a tensão para laminar, para forjar, para extrudar algum material, né? Essa tensão média, então, como que a gente conseguiria calcular? Se vocês pensarem, uma equivalência energética seria igualar a área, né? Então, basicamente, a minha tensão média, ela é
ela vem da ideia de eu igualar essa área verde aqui com qual altura eu tenho que colocar esse valor de sigma médio para essa área ser igual a essa área vermelha. Então tá aqui, essa área vermelha é basicamente sigma médio vezes epsilon final, e aqui está a nossa equação da tensão média. Então, passo esse epsilon f dividindo, minha tensão média é isso daqui. Percebe como o M está presente tanto no valor da minha tensão para deformar o material até um certo ponto, quanto na minha tensão média. Tá? Quanto maior o N, se a gente fizer um plot desses valores aqui com um certo epsilon, vocês vão ver que quanto maior o N, mais energia eu vou, mais tensão, maior é a tensão que eu vou ter que aplicar, maior vai ser a energia que eu vou ter que gastar. Então, materiais que faz sentido, né? Se o material ele encrua mais, ele ganha mais resistência com a deformação, quanto maior for esse ganho, quanto maior for esse expoente de encruamento, mais energia, mais tensão eu vou ter que gastar. Mais difícil vai ser deformar esse material mais um pouco. O mesmo vale para o K. Tá? Então, a gente fala muito desse expoente de encruamento porque ele é muito importante não só para isso, mas eu também vou mencionar aqui também para a conformação de chapas. Então eu coloco a pergunta, ter um N alto é bom ou é ruim? Então eu tenho um material que encrua muito, é algo bom ou algo ruim? Eu acho que qualquer pergunta, né, talvez qualquer pergunta complexa nunca tem uma resposta simples. Essa pergunta com certeza não é uma pergunta simples. É bom ou ruim? Vamos analisar, vamos pensar um pouco se ter um N alto é algo bom ou se é algo ruim. O primeiro ponto que eu trago aqui, ele tem a ver com um conceito que talvez vocês já tenham visto. Se vocês não viram, vamos rever aqui agora para vocês entenderem por que ter um N alto é bom para evitar fratura em tração. Tá? Para ser mais preciso, a gente teria que colocar aqui em tração. Se vocês nunca viram isso, apresento para vocês aqui o critério de considere. O que é o critério de considere? Ele fala para a gente quando que um pescoço ou quando que a deformação plástica vai começar a se concentrar tudo num ponto só. Pensa, se eu estou puxando uma barrinha, se eu estou puxando alguma coisa, eu quero pegar essa barrinha, o que quer que seja, eu quero que ela se deforme por igual em todos os pontos. Se eu começar a puxar e ela imediatamente afinar tudo num ponto só, ou seja, formar um pescoço, o meu material vai quebrar, eu não vou ter uma mudança de forma previsível, vai ser uma deformação péssima, né, basicamente. Então eu quero que a deformação seja homogênea o máximo possível. Quando ela começar a se concentrar, quando um pescoço começar a se formar, a minha deformação já não vai ser mais interessante, né? Se for uma estrutura, essa estrutura vai se romper a partir desse ponto, né? Então aí se torna até um problema de segurança, mas aí não é conformação, aí é estabilidade de uma estrutura. Mas vamos lá. Então por que eu estou falando disso? Porque um pescoço ele vai se formar quando a tensão verdadeira no material for igual à variação da tensão verdadeira com a deformação verdadeira, né? Ou seja, d sigma d epsilon. Então, vamos jogar a nossa equação de Holloman aqui, porque a gente tem uma equação de sigma verdadeiro em função de epsilon verdadeiro, né? Isso é a nossa equação de Holloman. Então, vamos jogar aqui a nossa... Tá aqui. Então, meu sigma verdadeiro é k epsilon elevado a n. Então, k epsilon elevado a n igual a derivada disso com epsilon. Ou seja, meu pescoço vai formar quando isso for igual a isso, né? K eu corto com esse K, epsilon elevado a n eu corto com epsilon elevado a n, né? Eu vou ficar então com basicamente 1 igual a n sobre epsilon. Então, ou seja, eu vou ter um pescoço se formando quando a minha deformação verdadeira for igual a n. Ou seja, quanto maior meu n, mais eu vou conseguir deformar o material sem formar pescoço.
Como assim? Se o meu N for 0,1, quando eu começar a puxar esse material em tração, até 10% de deformação, a deformação vai ser homogênea. Depois de 10%, vou formar um pescoço e o material fratura. Se o meu N for 0,3, eu vou conseguir deformar até 30% antes do pescoço formar. Se ele for 0,6, eu vou conseguir deformar até 60% sem o material fraturar. Então, por isso quando eu estava falando toda essa discussão ali atrás, eu foquei mais no N do que no K. O K não é tão importante quanto o N de uma maneira geral, tá? Como assim? Vocês devem... uma coisa que eu não sei se já martelaram muito na cabeça de vocês, é a ideia de que a gente tem aí um paradigma de tensão e dutilidade, de resistência e dutilidade. Quando a gente aumenta a resistência, a gente perde dutilidade. Quando a gente aumenta a dutilidade, a gente perde resistência. Isso acontece muitas vezes, mas nem sempre. Tá? Um excelente caso são materiais com N's diferentes. Então, olha que interessante. Esses dois materiais aqui são dois aços que são muito usados por ser facilmente conformáveis. Um se chama aço livre de intersticiais, ou IF, Interstitial Free, e o outro é um aço TWIP, que ele é um aço que tem um pouco de manganês, um pouco de carbono, um pouco de alumínio. Esse aço é CCC, esse aço é CFC, tem um efeito aí de maclagem com deformação que não importa para esse caso. Qual que é a grande diferença entre eles? Esse material tem um N muito maior do que esse aço, tá? Além dele ter um limite de escoamento bem diferente, vocês conseguem ver aqui. Esse material encrua muito mais com a deformação que esse. Se a gente pegar a inclinação aqui num ponto, é o módulo de cisalhamento dividido por 180. Nesse caso é dividido por 27. Ou seja, aqui a coeficiente, a taxa de encruamento é muito maior que nesse caso. Então olha que interessante as curvas tensão-deformação dos dois casos. Esse aço de cima aqui, o vermelhinho, o TWIP, ele é ao mesmo tempo mais resistente e mais dútil que esse aço de baixo. Tá? E por que isso me importa para a conformação? Porque se eu quiser conformar esse material agora numa configuração que eu vou colocar um pouco de... que o meu estado de tensão não é puramente compressivo, quando? Conformação de chapa, por exemplo. Eu vou conseguir conformar esse tipo de material muito melhor que esse. Então imagina que você é um engenheiro de produto e você tem que fazer um design para a lataria de um carro, por exemplo. Você trabalha numa montadora, né, ou numa fábrica de autopeças. Você quer dar um design mais moderno, com mais curvas, com mais detalhes, você vai ter que partir para um material mais conformável, por exemplo, um aço TWIP. Né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Então, olha aqui duas chapas, a chapa de aço IF aqui, a chapa de aço TWIP. Olha, isso aqui era uma chapa plana, olha o tanto que a gente consegue conformar esse aço antes dele romper. A gente está comparando aqui com o aço IF, que ele é um aço usado por ser bom para esse tipo de aplicação. Tá? Então, tem um N alto, é muito bom para eu conformar desse ponto de vista. É excelente. Tá? Para um material aqui eu coloco outra ideia. Se eu vou colocar ele em uma certa aplicação estrutural, ele vai ter que aguentar um impacto, é muito melhor eu ter um material com N alto. Tá? Se eu tiver um material com N alto, a energia absorvida vai ser maior. Né? Bom, então ter um N alto é excelente. Né? Mas ele também, por outra ótica, ele também pode não ser tão bom. Né? Ele vai ser prejudicial, por exemplo, quando eu quero ter uma deformação fácil, ou fratura. Fratura é mais difícil, né? Mas uma deformação fácil. Quando? Quando eu quero pegar um bloco grande e transformar numa geometria específica. Se eu tiver que gastar muita energia para fazer isso, eu vou ter que comprar uma máquina mais potente, eu vou ter que gastar mais energia. Dinheiro, né? Dinheiro. Então, quando vocês estiverem trabalhando em uma indústria, você não vai querer gastar nem dinheiro. Né? Então, se a gente quer dar grandes passos de conformação,
vai ser mais caro sempre a gente conformar a frio, né? Que é quando tudo isso que a gente está falando aqui é trabalho a frio. Vai ser sempre mais difícil conformar materiais de N grandes, né? Então essa ideia é bem clara, tá lá dois materiais com o mesmo limite de escoamento, um com alto N, um com baixo N. O de baixo N vai ter uma tensão média menor do que o de alto N, né? Outro ponto que provavelmente nem passou pela cabeça de vocês, porque vocês nem tiveram aula disso ainda, mas vocês vão ouvir falar de usinagem. A usinagem é um caso onde eu quero fratura, né? Eu quero fraturar o meu material em lugares específicos de forma controlada na superfície para eu tirar uma certa porção desse material. Se eu tenho um material com alto N, é mais difícil eu usinar ele. É mais difícil eu fraturar, deformar e remover esse material. Então, ter um N alto é um material de mais difícil usinagem também. Então, é bom ter um N alto? Depende do que você quer. Pontos positivos, pontos negativos. Tá? Tem aqui um enunciado de um exercício, mas eu vou deixar ele mais na ideia do que tem de exercício para vocês. Vocês podem trazer dúvida aí para a aula presencial, a gente conversa sobre isso.